programa Saúde está começando hoje. O tema é sobre pragas urbanas. Você sabe quais são as pragas urbanas? Formiga, cupim, barata e percevejo. Percevejo, pois é, percevejo saiu da parte da periferia, dos lugares sujos, para entrar na casa das pessoas que são mais limpas. Você vai ficar sabendo com o biólogo do Instituto Biológico, João Juste, que é coordenador do setor de pragas urbanas lá do Instituto, e vai falar um pouco para a gente do controle que precisa ter, o que precisa ser feito dentro de casa quando esses animais invadem os nossos domicílios. Então, tudo isso você vai ficar sabendo no nosso programa. Vale a pena conferir. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Bom, nós estamos aqui com um biólogo aqui dentro do Instituto Biológico, o Dr. João Juste, que trabalha no setor de pragas urbanas aqui no Instituto Biológico, no setor muito importante. E ele vai falar um pouco para a gente sobre as pragas que rondeiam as nossas vidas constantemente, né, doutor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu acho que a gente convive com as pragas há muito mais tempo do que a gente imagina e a gente vai continuar convivendo, então é bom conhecer para saber onde é que a gente está vivendo, com quem a gente está vivendo. Doutor, então eu queria saber um pouquinho, o que são essas pragas, então, que o senhor trabalha com tanto carinho aqui, que a gente vê no seu laboratório várias delas? Olha, o conceito de praga urbana é uma coisa que cada um define a sua, né? Uma barata dentro de casa, muitas vezes as pessoas não querem mais ficar dentro de casa. E às vezes elas convivem com milhares de formigas, então essa é um conceito muito pessoal, essa história de praga, ser praga ou não ser praga. Praga é aquilo que incomoda. Incomodou, já é praga. Não incomodou, pode deixar lá à vontade. O cupim também é relacionado à praga? Então, o cupim ele não incomoda tanto porque ele não é visualizado facilmente, mas ele causa um prejuízo econômico muito grande, né, pelo estrago que ele acaba fazendo na estrutura das casas, em documentos, em peças, né, em móveis. Então, ele tem uma importância muito grande no ambiente urbano por causa desse estrago que ele acaba produzindo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, um pouquinho da característica de cada dessas amadas ou odiáveis pragas que a gente convive. Aqui em São Paulo a gente tem, a principal delas seria mesmo o cupim, que é o que a gente chama de cupim subterrâneo. É aquele que ele vem por debaixo da terra, ele entra silenciosamente nas casas e quando as pessoas percebem, o prejuízo já aconteceu, o dano já aconteceu. Então elas podem perder um bem, tem um valor emocional muito grande, né, ou pode perder um bem que seja realmente, né, um documento, uma coisa que tenha um valor monetário, financeiro dentro desse negócio. E fora o estrago que pode causar no patrimônio, né, que são as casas, a estrutura e tudo mais. Agora, o senhor vai lá, como é que é feito a fiscalização? Vocês vão, quando acionam vocês, como é que é feito? Vocês vão até o local para saber como é que é feito? A gente tem duas formas de atender a população, né? A população pode trazer para o Instituto um exemplar da praga, né? Uma amostra daquela praga, e daí ele solicita a identificação e o que fazer, como fazer o controle. Então, a gente vai responder essa consulta orientando a pessoa da melhor forma de fazer esse controle, de fazer a identificação. Então, ela já estando identificada e a pessoa, com esses dados, ela tem onde se basear para contratar uma empresa que faça um serviço bem feito, né, adequado para o grau de infestação que a pessoa tem na residência, no prédio, no condomínio, né? Ou, no caso de uma infestação muito grande, a gente pode ir até o
local, né, fazer uma avaliação, uma vistoria, né, para determinar o grau de infestação e aí a melhor forma de tratamento. Normalmente as pessoas trazem as amostras para que a gente identifique e depois então faça essa orientação. Em casos extremos mais de condomínios, né, onde algumas pessoas são meio que irredutíveis com forma de tratamento, porque meu apartamento tem problema, o do vizinho não tem, então o vizinho não quer pagar o tratamento no prédio, mas a infestação de cupins, né, principalmente é considerado um problema do condomínio, porque o cupim está entrando pela estrutura do prédio e ele pode sair do meu apartamento e infestar os outros todos os apartamentos, né, se não for feito um tratamento adequado. Então, na forma de tratamento, é o condomínio quem deve decidir e também arcar com as despesas também, porque é um problema geral de todos os moradores. Doutor, eu queria saber, assim, existe uma temperatura para eles invadirem a nossa casa, tanto as formigas quanto as baratas? Como é que é essa relação? Todo inseto tem uma faixa de temperatura ideal para o desenvolvimento. Né? Essa inclui também um fator umidade, aí, que todos eles são dependentes de uma certa umidade. Normalmente, para um desenvolvimento ótimo dos insetos, você tem uma faixa de 27 graus, mais ou menos 2, né, e um grau de umidade alto, elevado. Né? Por isso que no final do ano, quando a gente começa com verão, chuva, né, mais constante, né, então você tem as revoadas de cupins, que o pessoal chama de aleluia, siriri, as revoadas de formigas, né, da saúva, que é as içás que saem revoando. Né, então, esses aí que são os nomes comuns, né, desses insetos. Populares. Os populares, né, que é a forma de reprodução desses insetos. São todos insetos sociais, né, eles vivem numa comunidade com divisão de tarefas, né, eles têm cuidado com a prole, com os descendentes, né, e aí isso caracteriza um inseto social, né, e nessa época do final do ano, com temperatura elevada, umidade elevada, é que eles, né, aproveitam para fazer as revoadas e formar os casais novos e formar ninhos novos. É a forma de reprodução. Então, o aleluia, o siriri, é uma forma de reprodução, de multiplicação dos ninhos de cupins no ambiente. E a formiga? E a barata? A formiga também, ela também tem a revoada, né? O mais característico que muita gente conhece é a saúva, né? Que tem as içás, que o pessoal come, frita lá, içá. E algumas formigas, elas se adaptaram tão bem ao ambiente urbano que elas não revoam mais, elas fazem a reprodução dentro do ninho, dentro da colônia, né? Estabelecida num ambiente qualquer, né? Dentro de casa ou fora, e elas acabam não revoando mais, né, tal adaptação que elas têm à modificação que o homem promoveu no ambiente urbano. Todos esses insetos, eles são úteis na natureza, o cupim como decompositor de matéria orgânica, a barata como decompositor, né, e a gente veio, destruiu, tirou a mata, tirou a floresta, fez a cidade junto, e eles se adaptaram a esse ambiente modificado. Eles encontraram o que a gente chama de 4 As, que ele precisa ter um acesso, abrigo, água e alimento para se estabelecer. Qualquer animal, na verdade, precisa disso, né? Os insetos também, né? Então, se eu cortar um desses, se eu não permitir um acesso para dentro da minha casa, eu não vou ter cupim, não vou ter barata, não vou ter nada, né? Se eu tirar a água, eles não vão se estabelecer porque eles precisam, são dependentes de água, né? Então, na teoria, é fácil da gente ter aplicar um certo controle, né, prestando atenção nessas coisas, né? As baratas, né, se perguntou, elas entram, aquelas cascudas, as maiores, elas entram voando pela janela, mas elas não se estabelecem, elas não acabam procriando, formando uma colônia, um ninho dentro do ambiente, né, da residência. Agora, aquelas pequenininhas, o pessoal chama de germânica, de uma baratinha alemã ou francesa, elas conseguem se estabelecer e se procriar e ficar dentro de casa. Também elas precisam do 4 As.
Também, elas precisam dos 4 As para se estabelecer lá. E essas elas já são adaptadas para um ambiente pequeno. Elas são achatadas, elas conseguem encontrar em qualquer fresta, então atrás de armários, atrás de batente de porta, esse tipo de coisa. Então elas se adaptam bem, aquelas bem pequenininhas. As grandes elas entram, mas... Entram e saem. Elas entram, elas podem ficar algum tempo, mas elas não se procriam dentro de casa. Elas podem, se entrar uma fêmea com uma ooteca, que é o conjunto de ovos que ela coloca dentro de um invólucro, né, e ela deposita lá. Então você pode ter algumas baratinhas, mas elas acabam morrendo porque elas não conseguem mesmo se estabelecer. E falando então, continuando os insetos, então, se o mundo explodir, vai continuar tendo barata, como é o que dizem? Olha, essa história é meio folclórica, né? Por causa... Essa história é um pouco folclórica por causa dessa da barata cascuda, né? Que ela tem uma casca meio resistente, né? Que é a asa dela, e porque ela também suporta uma quantidade de radiação maior que o homem suporta, né? Bem maior que o homem. Mas isso tem função também do abrigo onde ela vive em esgoto, ela vive sempre escondida, né? Então mas é um folclore que eu não queria pagar para confirmar isso. Até porque ninguém vai estar mais aqui no planeta, né? Não, né? Daí você vai sobrar barata, você vai sobrar cupim, que vai sobrar, tanto faz. Agora, o que o senhor recomenda, então, para as pessoas, vamos supor, se encontrar uma infestação de cupim, como o senhor falou mesmo, que isso existe, que é muito comum, mesmo a formiga, a barata, enfim. O senhor tem alguma dica que o senhor pode ajudar as pessoas que estão assistindo? Então, o que a gente sempre recomenda para as pessoas é uma prevenção, né? Então, é saber como olhar a residência, como olhar a casa para descobrir essas infestações. O cupim é um bicho silencioso, então ele vai comendo, ele não gosta de luz. Ele nunca fica ao ar livre, né? Ele fica em situações extremas, mas senão ele está sempre abrigado, sempre escondido. Então, como ele não gosta de luz, ele está embaixo lá da madeira e está dentro da madeira. Então, as pessoas normalmente elas devem fazer uma vistoria em casa. Então, onde tem livro, onde tem muita madeira encostada na parede, né? Cabeceira de cama, armários, guarda-roupas, caixas de papelão encostada na parede, puxa isso, dá uma olhada, né, por trás, vê se o fundo do armário não tem nenhuma infestação. Então, ter um cuidado de sempre fazer uma geral, dar uma olhada geral na casa, sempre onde tem madeira e umidade. Então, área de serviço, lavanderia, banheiros, cozinha, né, onde tem mais umidade, pode ter um foco maior. É mais fácil ter por causa da umidade. Não estou dizendo que os quartos, por não ter umidade, não vão ter, porque eles podem penetrar pelos dutos de hidráulica ou parte elétrica, eles podem penetrar e achar alguma fonte de alimento. Cupim come celulose, né? O cupim subterrâneo come árvore viva, o cupim de madeira seca come madeira seca, ou o subterrâneo come madeira seca ou viva, né? Ou come dinheiro, come escritura, come livro, come jornal, come qualquer coisa. Enfim, come tudo que tiver celulose e que não tiver. Que tiver celulose, ela não faz distinção, né? Se vale muito ou vale pouco também. Não, é alimento. Para eles é alimento, é o que interessa, né? Então eles estão sempre à procura de alimentos, eles estão sempre andando, né? Por isso que num edifício, num prédio, eles podem infestar as áreas comuns e depois infestar o prédio todo, ou um andar só em algum andar intermediário ou lá em cima, né? Porque eles acharam uma estrutura deficiente e onde eles conseguiram sair.
daqueles quando na caixão perdido de prédio e entrar num apartamento, né? Então eles podem infestar um andar superior ou andar inferior e não ter mais infestação até em áreas comuns, nada, né? Porque eles entram pelos caixões perdidos, pelos dutos de conduíte, de parte elétrica, telefonia ou a parte hidráulica e aí encontrar um apartamento e infestar o apartamento. Agora, essas fezes tem alguma contaminação para o ser humano? Não, é só limpar e, assim, tirando a parte de chamar a empresa se for uma grande infestação. Não, o cupim subterrâneo ele utiliza as fezes para ele construir o caminho dele, né? Então ele pode fazer um túnel se ele tiver ao ar livre, ele vai fazer um túnel com terra, com solo, né? Com o resto de madeira, com as fezes. O cupim de madeira seca ele já é um granulado que ele coloca fora da estrutura, né? Porque ele vai formando túneis, né, galerias dentro da madeira que ele vai se alimentando. Então, para não obstruir, ele acaba jogando fora. O cupim de madeira seca ele precisa de economizar toda a água possível, né, porque ele não tem tanta necessidade, mas ele precisa um pouco ainda. Então, as fezes dele são secas. Então, ele forma um granulado, né, parece uns grãozinhos de areia, e ele coloca fora da estrutura. Então, é uma forma das pessoas identificarem uma infestação de cupim subterrâneo, observando o acúmulo dessas fezes no chão. E agora uma infestação de formiga e barata, isso pode levar a alguma doença? As baratas elas têm um local de viver, elas são decompositoras. Então elas decompõem matéria orgânica, coisas em apodrecimento, de tudo. E elas, por causa desse ambiente, elas circulam então em esgotos, um local que tem muita bactéria, muita coisa, né, muito fungo, e elas podem carregar nas pernas, elas podem carregar essas bactérias, esses fungos e contaminar algum alimento. Existe comprovação de que elas carregam. O que a gente não tem é uma comprovação de que o alimento foi contaminado pela barata com alguma bactéria, algum fungo, e a pessoa ingeriu aquilo e se alimentou. Isso é uma comprovação muito difícil de ser feita, né? Mas o que ela carrega, ela carrega. As formigas também, porque elas acabam circulando em todos os ambientes da casa, né? Do lixo ao bolo, ao açucareiro, esse tipo de coisa. Então elas podem também, né, existe comprovação de que elas podem carregar bactérias. Agora, por onde que elas carregam então, doutor? Elas carregam no corpo mesmo. No próprio corpo, na asa, nas patas? Aderido ao corpo, né, porque ela passou por um ambiente contaminado, né, e as bactérias, os fungos acabam aderindo ao corpo, e aí ela passando por um alimento, ela pode deixar ou não isso aí. Mas como eu falei, é de difícil comprovação de que uma infecção, algum problema de saúde das pessoas esteja relacionado com essa transmissão feita pela barata ou pela formiga. Até porque a formiga, não sei, as pessoas têm que ter noção que formiga não é bonitinha. A formiga passa no esgoto, pode passar em lixo com sangue, passa nas pessoas. Elas têm facilidade, elas têm serem pequenininhas. Elas são pequenininhas, as pessoas estão mais acostumadas, né? E elas vivem num ambiente um pouco mais limpo do que dentro de casa, né? Tudo um pouco mais limpo do que, mas elas têm essa facilidade de procurar alimento em qualquer lugar. Então elas podem ir até o lixo ou até qualquer lugar, né? Elas podem circular buscando alimento. A formiga, ela se alimenta de proteína, que pode ser na forma de sangue, na forma de carne, na forma de uma semente, né? Precisa de água também, então elas... Tudo está propício. Então, o que a gente diz também é que, além dessa preocupação que as pessoas devem ter com relação a uma vistoria dentro de casa para descobrir uma infestação, é a limpeza. Né? As pessoas acabam ficando bravas com a gente quando a gente fala, né, se precisa limpar a sua casa, mas é verdade, tem que limpar mesmo. Então, você tem que limpar a sua casa, as pessoas ficam bravas, não, minha casa é limpa, mas um grão de açúcar que caia no chão, a gente não vê, mas a formiga acha.
Então, elas estão lá para isso, elas estão circulando, elas estão caminhando. Elas precisam se alimentar com alguma coisa. Elas precisam se alimentar. Então, um pedaço de bolo, um pão, um pingo de sangue de uma carne que a pessoa está preparando, tudo isso pode servir de alimento para formiga, para barata, né? E no caso do cupim não, que é só celulose mesmo. Então quer dizer que é uma lenda que ela faz bem para os olhos, ou não? Olha, fazer bem para os olhos é só para quem enxerga, né? Porque assim, jogar lá, pegar o açucareiro, jogar num café e enxergar uma formiga é só para quem enxerga bem, né? Não é mais o meu caso, né? Mas é mais um folclore do que uma brincadeira, do que ter algum fundo de verdade isso. Agora, doutor João, eu queria saber uma coisa. Existe algum controle para esse tipo de praga? Para cada praga existe um tipo de controle? Sim, para cada praga existe uma forma de se encaminhar um controle, né? Então, para barata, aquela cascuda que entra voando pela janela é uma forma de controle, para aquelas pequenininhas é outro controle, para cupim subterrâneo é uma forma, para cupim de madeira seca é outra. O que eu posso enfatizar aqui é a necessidade de se conhecer o que o aplicador, o que o controlador de pragas vai colocar dentro da residência das pessoas, né? A gente tem que saber, as pessoas têm que exigir do controlador qual é o produto, qual é o princípio ativo, né? Porque se houver um problema alérgico de algum morador da casa um pouco mais sensível, né? Ele tem que levar para o médico esse princípio ativo, de falar, foi feito o tratamento químico em casa para cupim, para barata, e foi usado o produto tal e a dose tal. Então tem sempre exigir do controlador dose que vai ser usada, a forma de aplicação, e o produto que vai ser usado, né? Pelo menos isso é básico. E as pessoas sempre devem sair de casa durante o tratamento e mesmo depois, né, um tratamento mais longo, né, um tratamento mais radical, no tipo um tratamento para cupim, por exemplo, né, que a quantidade de inseticida colocada às vezes em casa é muito grande, as pessoas têm que sair no mínimo 72 horas de casa para aquele produto secar, a casa ser arejada, depois pode limpar normalmente, né, para não ter risco nenhum ou diminuir muito, né, o risco de ter algum processo alérgico ou alguém, né, seja lá um gato, um cachorro, uma pessoa de idade ou as crianças que são basicamente as mais sensíveis nesse caso. Então é sempre importante, né, que a empresa forneça produto, princípio ativo, dose e a forma de aplicação, né? E a pessoa tem que sair de casa. Se a empresa falar que não precisa sair, desconfie porque o produto é tóxico, né? Mesmo, ele é um inseticida, ele foi desenvolvido para matar insetos, mas ele pode atacar, pode afetar a saúde das pessoas, né? Isso todo mundo tem que ter em mente, que é um produto químico estranho ao corpo da gente que pode desencadear uma reação alérgica. E essas empresas que o senhor comentou, onde que as pessoas podem procurar? Sempre que uma pessoa precisar de um serviço, né, procurar saber se a empresa tem registro na vigilância sanitária do município, né, se ela tem algum registro na Anvisa, né, mas o registro na vigilância sanitária é fundamental. Quer dizer, uma empresa estabelecida, pedir referências, né? Pedir sempre alguém que já conheça, que tenha feito, né? E principalmente no orçamento que a empresa vai fazer, porque ela descreva bem qual é a forma de tratamento. É uma pulverização, é uma barreira química, é um tratamento com isca. Então, né, descrever isso e quando o tratamento for feito, os moradores da casa tenham consciência do que é que está entrando na casa deles, né, do perigo que isso pode trazer, né, e do benefício também que esse negócio vai trazer, porque se o tratamento não for bem feito, ele pode não ser eficiente. Lógico. E a praga voltar depois de algum tempo. Bom, doutor, eu gostaria muito de te agradecer. Eu acho que foi uma aula sobre pragas, controle, que o senhor deu para a gente. Às vezes as pessoas não têm nem noção do o quanto isso é grandioso
né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, um ponto de vista, fica a seu critério. Não, eu agradeço, né, a oportunidade e se as pessoas conhecerem, né, eu acho que o fundamental é a gente conhecer. Então, procurar ler alguma coisa. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. O programa É Saúde fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje o tema foi muito interessante sobre as pragas urbanas, que vocês sabem que existem as pragas urbanas sempre na nossa vida, como formiga, barata, percevejo. Percevejo, como vocês viram, está de novo na nossa realidade, e os cupins. Então, como vocês viram, eu entrevistei o biólogo e coordenador do setor de pragas urbanas, o João Juste, que falou um pouco para a gente sobre como é que é feito o controle, por que elas existem, aonde eles existem, e o controle que precisa ser feito caso eles apareçam na nossa casa. Então, espero que vocês tenham gostado, e se você quiser mandar uma sugestão, fazer uma crítica ou um elogio, o e-mail é maissaudetv9@gmail.com. Espero vocês no próximo programa. Até lá!